Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui toda semana temos um assunto novo para tratar com vocês dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui com a gente. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e como eu sempre digo, repito e reforço, não é só um joguinho. Boa noite, pessoal, bom dia ou boa tarde. Eu sou o Rodrigo Chion, para os mais íntimos somente Chion, e hoje estamos aqui em altíssima velocidade, em altíssimo nível, para falar sobre uma das franquias que eu mais gosto no mundo dos games e do filme que tá para sair aí, mas a gente já assistiu e vai trazer em primeira mão para vocês algumas informações. Boa noite, pessoal. Independente da hora que você estiver escutando, vai ser boa noite mesmo. Aqui é o Silvio Borges e fazia muito tempo que eu não via uma plateia aplaudindo após um final de um filme. Não, os emocionados? Será que o filme realmente desperta emoções à la Ayrton Senna? Confira no IMAX mais perto de você e pega esse copo aí. Sejam então todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre Vrum 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 Vrum, sobre Gran Turismo, é o assunto de hoje. Um filme baseado em uma história real. E não, você não ouviu errado, eu tô falando Gran Turismo mesmo, o nome do jogo, esse mesmo. Aquele que o Sean não gosta, né? O cara é contra Gran Turismo. É um filme incrível da Sony que dá um show técnico na tela pra gente, com um elenco que não deixa a desejar. Mas antes que eu me empolgue aqui, vamos dar início propriamente dito ao nosso programa. A gente foi convidado pela Pod para assistir lá na fucking sala do IMAX, com um som sensacional de carro fazendo vrum vrum do seu lado. Aqui em Curitiba, a gente vai trazer para vocês em primeira mão nossas opiniões, o que a gente conseguiu apurar para vocês, se vale ou não a pena. Eu acho que o Silvio já resume muito bem se vale ou não a pena, porém, vamos começar então sobre o que é o Gran Turismo. O que é o filme, né? Não o jogo, o filme. O Gran Turismo ele é um filme baseado, obviamente, no jogo, que tem a ver com o jogo, mas a história base do filme é sobre uma pessoa da vida real que era jogadora de videogame. Vamos deixar bem claro isso aqui, ó. Videogame, tá? Antes que alguém fique... ele jogava videogame. Simulador. Vai. Tá bom. Tá parafraseando o próprio filme, né? Mas enfim... Que é o Ian, não vou pronunciar o sobrenome porque suicídio, tá? Não vou fazer isso. Ele jogava no PlayStation um simulador Gran Turismo. O filme até fala sobre as origens do Gran Turismo, qual que era a ideia do criador por trás de tudo isso. E ele foi se especializando tanto em carros que depois do que a gente vai comentar depois como é que aconteceu tudo isso, ele virou um piloto profissional. Esse aí é o resumo do filme. Querem acrescentar alguma coisa? É que... Como tu falou, né? O filme é baseado em fatos que realmente aconteceram. Então, assim, não criaram uma história, não inventaram, tudo bem que romantizaram para encaixar num filme, mas o resumo, né? A gente não vai dar detalhes sobre o filme, que a gente vai conversar, vai destrinchá-lo sem muitos spoilers, mas pode ser que tenha algum. Mas, cara, se você tá ouvindo esse podcast e espera que não vai ter um spoiler de um filme de corrida de carro, de videogame, eu aconselho, então, você parar, assistir o filme no dia 24 de agosto, quando ele vai ser lançado, e depois você volta e prestigia, porque você gosta da gente, gosta da nossa voz, gosta do nosso conteúdo e escuta esse podcast, ou assiste esse podcast. Mas, enfim, o resumo é esse. É um cara que era muito bom num simulador de corrida, ele corria com volantezinho mesmo, e ele conseguiu uma vaga numa academia
que formava pilotos com a possibilidade de dirigir carros de verdade. Resumo do filme é basicamente esse. E só uma observação, se você for, inclusive já me fizeram essa pergunta, está parecido com o jogo? Não é uma adaptação do jogo, pessoal. Tenho isso em mente. Ele é uma história que tem como base o Gran Turismo, que é um simulador de corridas. Mas ele não é uma adaptação do jogo. Então já tenho isso em mente quando forem assistir o filme. Se bem que as representações visuais dentro do filme, principalmente quando está acontecendo algum tipo de corrida, são muito legais, porque sim, lembra muito um videogame daí, né? Aquela câmera meio que em terceira pessoa do carro, a posição que as pessoas estão, os placares, tudo são bem... A digitalização foi muito bem feita dentro da gravação real, então ficou bem legal. Parece sim um videogame, mas não é sobre o jogo, no caso. Eu acho que é separar bem isso, né? Ele não vai contar a história do jogo, de todos os roteiros dos jogos até o Gran Turismo 7, que você jogou, que você se diverte, que você é apaixonado. Tem aspectos do jogo, e eu acho que isso engrandece cada vez mais o jogo, porque ele atrai o player, o jogador, o entusiasta do jogo de corrida, e do cara que gosta de assistir corridas, Fórmula 1, Fórmula 3, enfim, etc., por causa da adrenalina, e o cara que gosta de um filme que é nessa... Com uma boa história. Com uma boa história. Sim, a história da jornada do herói, basicamente, ali que a gente sempre fala. Então, assim, ele une vários aspectos. E como o MD falou, que eu acho que é sensacional, é unir os aspectos do jogo, né? Os drops que aparecem, qual posição que ele tá, qual o circuito que ele tá, o que ele tá fazendo, mostra pro jogador, né? Quando ele tá trocando as peças, qual é o melhor... E quando ele desmonta, basicamente, o carro e mostra todas as peças ali. Enfim, ele une muito dos dois mundos, do filme de ação, de velocidade, do cara que gosta de corrida e do videogame também. Eu acho que, provavelmente a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que o principal aspecto que eles quiseram mostrar o jogo é baseado numa realidade, não o filme. O jogo é baseado em aspectos reais, captado de informações do mundo real para que você, né, tenha o máximo de imersão. Mas o filme em si não é uma adaptação do jogo. Até porque é isso que classifica ele, que configura ele como um simulador, né? Ele não tá ali para pura diversão, ele simula uma situação real. Então acho que é isso que a gente tem que destacar principalmente, né? Que é a questão da diferença de relevo na pista, do tremor do carro, do quanto que o teu pneu vai agarrar no asfalto ou não, e qual que é a diferença do ângulo que o teu spoiler vai ter e o que isso vai fazer diferença na pista. Esse tipo de coisa que o simulador faz e que, por exemplo, você está jogando Need for Speed no PlayStation, não faz diferença, né? Então, eu acho que isso, e que o Silvio falou agora há pouco sobre a jornada do herói, né? Inclusive, a própria representação gráfica, né, o próprio CGI que eles trazem sai de uma coisa infantil, que é ele no começo, onde ele só está jogando, onde ele só está, digamos assim, se divertindo, né, no simulador, para uma parte profissional quando ele já está correndo de verdade. Então, por exemplo, no começo do filme aparecem tipo achievements na tela, quando ele consegue algumas coisas, que são extremamente infantis, que no começo eu não entendi. Eu pensei, cara, se isso aqui for assim o filme inteiro, isso aqui vai ser uma porcaria. Porque, sério, vão tratar isso aqui da maneira mais burra possível. Tá ligado? Mas não foi. Tem um objetivo. Então, até o próprio CGI usado no filme, ele evolui, ele, amadurece junto com o personagem, né? Isso é legal de falar porque o cara que inventou, né, basicamente, o Gran Turismo, né, o Kazunori Yamauchi, que é o CEO da Polyphony Digital, e ele aparece no filme. Eu acho que esse fanservice é sensacional e você dá méritos, né? Sim. Por, né, mostrar quem é, enfim, etc. Fala... É que, na verdade, eu hoje fui atrás dessa informação. É um sósia dele que aparece no filme representando ele, não é exatamente... Não, sim, no sentido de aparecer, assim, pegaram o cara e falar, vou colocá-lo no filme, entendeu? Simplesmente eles podiam associar alguém ali
e falar, é esse cara aqui da PlayStation, esse Ou cara dá da todo o Nissan. foco da Nissan, dá todo o foco pra Nissan, tá ligado? Tipo, não, a iniciativa Ou, foi da Nissan, a ideia da Nissan é tudo pra Nissan. Eu acho que foi não, legal. trazer Assim. o cara que criou mesmo, tipo, ó, Aham. eu trouxe, eu que criei, o meu objetivo, pegando o gancho do que o MD falou, da evolução do começo do filme até o final, onde você vai pegando os achievements que vão do jogo, transformando do jogo para a realidade, o que acompanha a própria evolução do Ian, que sai do jogo, Sim. embora ele seja muito bom para um piloto profissional, o filme também vai evoluindo nas diagramações que aparecem. E trazer o cara, seja o sósia, seja a pessoa em si, e trazer, ó, eu queria que o meu jogo se tornasse o maior ou o melhor simulador, que hoje os pilotos usam isso para treinar, que hoje as equipes profissionais testam seus pilotos nos simuladores, né? Sim. Então, assim, esse simulador ser o mais próximo da realidade. Isso é muito legal. E um outro ponto, aí pode ser que quem estiver assistindo depois de ver o filme tenha uma outra opinião, pode ser a minha visão como fã, mas a evolução do filme me remeteu também à evolução do jogador dentro dos jogos Gran Turismo. Porque a premissa do Gran Turismo 1, os dois primeiros do PlayStation, você começava com pouco dinheiro, tinha que adquirir um carro usado, você começava como um piloto de um carro usado, né? Sim. E você ia evoluindo até você chegar na última licença, né? Então o filme foi trazendo, né, dentro da história em que ele foi baseado, ele foi trazendo esses, pelo menos para mim, soaram muito como fanservices, em que eles estavam apresentando características do jogo dentro da história que estava sendo contada do Ian. Legal o carro do pai dele, esse é um dos carros dos primeiros assim que você pegava nos Gran Turismo, né? Então, assim, isso também eu acho que foi uma espécie de fanservice, não sei se proposital ou não, mas tá ali para ele começar a dirigir e ele mostrar que ele não é bom só no videogame, e que ele é bom com qualquer carro, não só com os carros ultra power da Nissan em pistas, né? Só que no começo ele não sabe que tem que soltar a embreagem. Também tem isso. Também tem esse pequeno detalhe aí. Mas assim, falando um pouquinho sobre quem é o Ian, né? A gente acaba se acostumando com ele como um personagem de filme. Eu, por muitas vezes durante o filme, acabava pensando, tipo, tá, mas isso aqui parece tão forçação de barra. Tipo, beleza que as pessoas podem até ser muito boas no simulador, mas elas não vão acabar tendo um fucking programa para se profissionalizar. E o filme ele tá tão, tipo assim, te envolve tanto que você acaba esquecendo que ele é baseado em fatos reais e que, tipo, o Ian ele fez isso de verdade, entendeu? Ele se profissionalizou a partir de um simulador e ele teve que melhorar seus hábitos de saúde, né? Teve que ter mais resistência, teve que ter mais força. O próprio filme fala no trailer, fala uma das frases mais usadas ali no trailer, primeiras frases, que é que a força G no carro de corrida é 2 vezes maior que um astronauta sente ao sair com um foguete da Terra. Então, cara, você tem que ter uma preparação física muito boa. E eu acho que boa parte do filme representa o que 99% da população mundial vai pensar. Nem fodendo que um gamer, desculpa, nem... não sei a palavra, que um gamer vai conseguir, cara, pilotar um carro de corrida porque ele tava no simulador. E não necessariamente por causa dos reflexos, e sim porque, cara, ele não vai aguentar. Porque a gente ainda tem um estereótipo de gamer, né? Então, é difícil mesmo você pensar isso, e daí você depois para ver todas as informações que são dadas no filme, pós-finalização do filme, sobre as pessoas envolvidas, sobre todo o background real. Cara, é super emocionante, é super legal, muito massa. Além disso, né, como você falou, né, não foi um mundo de fantasia. Tudo bem que o filme tem 2 horas, ou menos, ou um pouco mais, pouco menos, então você não pode retratar. Mas eu acredito que foram semanas de preparo, meses de preparo, e assim, foram selecionados gamers, eles falam isso mesmo, 10 gamers do mundo inteiro, eles foram para uma academia que já tinha toda a preparação. Do mundo inteiro ou da Europa?
Hã? Eu acho que é da O que que Europa, era? né? Da Europa. O mundo inteiro? Não, o era mundo o inteiro, porque tinha argentino também. Tinha que gente... foi- Ah, é E verdade. coreano também. É que teve a seleção europeia, que foi aquele que ele foi na. Aí, Na Lan House lá. desculpa, galera, vai ter spoiler aqui. Que ele vai na Lan House, que o amigo dele Sim. liga. Aquela é a seleção europeia. Aí eles vão para uma outra seleção, que é quando ele começa, que são os 10. Tá, entendi. E ele começa a cortar até ficar os últimos 5. Tá, saquei. Era um do mundo mesmo, porque tinha um argentino e tinha um coreano também. E Uhum. o americano, que E um era. americano também, o Matt. Isso. Que você não simpatiza com ele, mas depois você vê que ele é até ok, né? Ele é aquele cara que Eu não é. gosto de americano de qualquer jeito, então. Enfim. E voltando nessa linha, eles tiveram semanas de preparação. E como o MD falou, eu assim, de novo, eu nunca vou deixar de falar essa frase, né? Que o MD falou na apresentação dele. Não é só um joguinho. E a gente que trabalhou bastante com esportes, trabalha com esportes, vive, tem muito esse pré-conceito sobre esportes não é esporte, etc. Fala, cara, é assim, é uma discussão infinita, porque todo mundo tem um ponto de vista e a gente vai acabar que vai se desgastar e o que move tudo é dinheiro. E o que me leva a crer que o esporte nunca vai ser esporte convencional, porque é mais uma fatia de bolo que tem que ser dividido com atletismo, com natação, com vôlei, com futebol, com futsal, com basquete, com judô e etc. Então, enfim, deixa cada um na tua praia. Mas assim, falar que o cara, né? E várias pessoas durante o filme inteiro, principalmente o pai do Ian, que é um ex-atleta de futebol, fala: isso não é esporte, não sei o quê. Ou isso não dá futuro, né? Isso não dá futuro. Que é o que mais bate pesado, é o isso não dá futuro. Você tem que pensar em uma coisa concreta. Isso não vai te dar futuro, você precisa arrumar uma profissão, você precisa decidir. E, cara, eu ia entrar nisso depois, mas aproveitando que você já deu a brecha, quantos atletas estão transitando entre o amador, semi-profissional e profissional, que se deparam com esse dilema? Uhum. E se não der certo, o que eu vou fazer? E muitos desistem. Vão fazer faculdade, tudo que, ok, não tem certo ou errado. E como eu costumo dizer, os fakers, ou vou trazer para a nossa realidade, né, os atletas do LoL, do CS e do Valorant daqui mesmo, os nossos BRTT queridos Tinows, BRTTs, robôs, que hoje são referências aqui no Brasil, é 1%. É o Neymar, o Vini Júnior, o Messi, os caras que... Quantos caras ficaram para trás na base? Então, assim, a gente entende o medo, o receio dos pais de querer o melhor para os filhos. Porque senão foram anos e anos desperdiçados e pode ser que não dê futuro. Mas, voltando à analogia, eles se preparam muito. Eles se preparam muito, os top 10. E, cara, é uma seletiva como se fosse num emprego numa multinacional. É uma vaga por os 10 melhores do mundo. Uhum. E os caras têm preparo físico, emocional, que é testado a cada momento, e habilidade, técnica, e eles vão nivelando sobre o que é jogar no simulador aí numa pista. E se você é um erro, você pode morrer. E, cara, é legal essa transição. Infelizmente, ela tem que ser muito rápida e acaba cegando algumas pessoas que vão assistir o filme, que acham, do nada o cara virou um piloto de simulador para um piloto profissional. Não, foram semanas e semanas de treino. E só pegando o gancho do assunto anterior em relação ao preconceito que existe com o esportes, né? O Silvio comentou ali dos 1%, Neymar, Messi, mas dentro do próprio filme, vocês vão notar que existe essa diferenciação, porque o pai era um ex-atleta, né, de futebol, o filho mais velho é considerado pelo pai um atleta, sim, porque ele pratica futebol, e o mais novo que diz que quer ser piloto, mas que, né, joga no simulador, né? Esse daí não é atleta de verdade. E ele tá treinando tanto quanto, né? Exatamente. Ele pode estar em uma categoria de base treinando tanto quanto, só que não tá, tipo, no campo de futebol. E que, né, novamente, né, vai ser o spoiler, se dedica até muito mais do que o outro que pratica o esporte de verdade, né, conforme colocado no filme. Como todo atleta de esportes, ele precisa ter um emprego numa loja de meia, de produtos em geral, ali, de roupas, né? Sim. A famosa Renner, patrocina nós.
E que para ele garantir, para ele comprar o volante, né? E quantos não tiveram que fazer isso, trabalhar meio período ou período inteiro para se dedicar ao que gosta no tempo livre, para quem sabe ter algum Sim. futuro nessa área, né? Eu acho que é um contraste bem grande, bem interessante que a gente tem, de uma representação muito bem feita que foi a do pai do Ian, tendo as suas preocupações de pai. E eu acho que isso, de pai que eu digo assim, de pais, mães e responsáveis por alguém que quer ser profissional e está treinando em um videogame. Seja essa pessoa querendo se tornar piloto, treinando no Gran Turismo para se tornar piloto, ou seja a pessoa que está treinando para ser profissional de CS, por exemplo, não importa. Tem também a preocupação, que não é uma preocupação, e sim um pé atrás da população comum, que é o próprio David Harbour, né, o personagem David Harbour. Para quem não conhece David Harbour, famoso Jim Hopper, né? Que ele é um mecânico de carros de verdade, é um ex-piloto de carros de verdade, e que não consegue entender como é que um videogame pode trazer uma representação real de algo, né? Então, como é que alguém que joga videogame pode saber se o freio está funcionando ou não? Como é que alguém que está jogando videogame pode saber se o traçado da pista é melhor ou não? Porque essa pessoa também treinou. Então, hoje em dia a realidade está tão próxima num simulador que a gente pode fazer isso. O simulador de voo, por exemplo, é muito próximo da realidade, né? Então, isso não quer dizer também que se você é jogador de COD, você vai virar um sniper de elite porque você dá quickscope em alguém. Não existe isso. Mas se você está num simulador, provavelmente se esse simulador, né, realmente está se propondo a trazer uma realidade aumentada ali, você vai ter pelo menos uma boa prática, uma boa experiência você vai ter. Então, é sim um bom treinamento. Tanto que a gente, né, uma comparação um pouco, como eu posso dizer, num nível um pouco mais baixo, mas a gente, quando vai tirar carteira hoje em dia, a gente tem um simulador dentro das escolas de pilotagem, das autoescolas, nossa, me fugiu a palavra, que te ensina, por exemplo, a fazer a meia embreagem para poder parar na subida. Cara, e é exatamente igual, só que em vez de você ter o mundo real ali e correr o risco de bater com o carro na pessoa de trás, você tá numa tela. Mas de qualquer forma, é o mesmo mecanismo, né? Então, essa preocupação das pessoas de fora foi muito bem representada nos personagens, tanto personagens responsáveis por alguém, quanto personagens que representam a população comum, quanto, por exemplo, a própria mãe que acredita no filho, mas também não sabe se aquilo vai dar futuro ou não, e aí tá querendo amenizar o problema do pai com o filho, e o irmão que tá caçoando do outro porque, cara, você vai perder o tempo jogando videogame, vamos lá jogar bola, vamos pra festa, vamos beber, mas não é videogame o quê, entendeu? Então é uma construção de roteiro muito bem pensada para cada um. São personagens secundários e que são muito bem trabalhados. Eu queria ressaltar uma coisa, cara, que eu achei bem massa na construção do nerd, né? Porque, querendo ou não, o Ian é um nerd. Dá pra ver em vários aspectos ali da construção do filme que ele ficou rico, né? Não rico, mas ficou famoso, tudo, e ele não abandonou a namorada dele. A menina que ele gostava desde o começo, ele estava lá. E daí o Hopper... Não tem como, o nome dele é Hopper. Não dá. O Hopper fala, seguinte, por que você não traz ela, não sei o quê. Então, tipo, quantos caras a gente não vê aí, né? Que começa a ficar famoso, sobe pra cabeça e esquece das raízes dele, né? Ou pessoas aí, né, que, sei lá, casam, têm filhos, né? E daí, né? Pegou o pessoal. Acaba de ter... Tá com a esposa grávida e comete, né? Mas enfim, voltando já. Já diria MC Guimê, e aí, Neymar? E só pegando, o MD deu o exemplo dos simuladores aí de autoescolas e tudo mais, né, que ele colocou um nível mais abaixo, eu já vou colocar um nível mais acima. Hoje em dia, para quem acompanha, por exemplo, as categorias maiores de automobilismo, como a Fórmula 1, o Gran Turismo, né, que é o jogo que inspira o filme, ele colocou os jogos de corrida e simulação num patamar tão elevado que outras franquias tiveram que correr atrás disso, né? E hoje Fórmula 1, junto com Gran Turismo e Forza,
né, o Motorsport, não o Horizon, são três jogos assim que colocam a simulação de corrida num nível tão alto que hoje equipes de Fórmula 1, antes de colocar seus carros na pista, porque é caro para colocar um carro na pista, eles testam os seus setups nos circuitos nos jogos, né? Então, os nerds atingiram um nível tão elevado, né? Os simuladores de corrida, os joguinhos atingiram um nível tão elevado que hoje as equipes se utilizam desses joguinhos para economizar milhões, para não colocar um carro na pista antes de testar as configurações. Então, por isso que talvez isso tenha surpreendido o Hopper, né? Quando acontece aquela situação em que nem ele consegue perceber o que tinha ocorrido, né? E o Ian aponta o problema, né? Pela experiência que ele teve no simulador. O Silvio falou agora há pouco sobre, tipo, comentar que isso aí não esporte eletrônico, o cyberatleta não é atleta, não sei o quê. E a gente sempre cai nessa argumentação que, cara, o que define um atleta? É o tanto que ele se dedica a algo ou é o quanto ele sua fazendo o que ele faz? Porque se for isso, eu também sou atleta, eu vou pra academia e suo que nem um desgraçado. Mas não, o atleta é aquela pessoa que dedica a vida a isso. Sua mesmo? Suo que nem um maluco, velho. É a única vez na minha vida que eu suo, que eu não suo pra nada nessa vida, mas na academia eu consigo suar. Enfim, voltando. Cuidado, hein? Aí temos não suo pra nada na vida. Meu amigo, revelações. Temos um atleta. Deixando bem claro aqui. Quando eu estou correndo na rua, quando eu estou, sei lá, levantando peso de mercado, não importa, eu não vou suar. Agora, se eu estou treinando na academia, eu vou suar. Tá melhor assim? Quero deixar para a imaginação do ouvinte, da audiência, que você não sua. Atleta mesmo, jovem. Mas vamos lá. Enfim, voltando aqui, antes de ser rudemente interrompido, o quanto a pessoa se dedica, ela treina e ela se esforça e ela para dedicar a vida a isso, né? E, querendo ou não, os cyberatletas são pessoas que se dedicam para isso. Eles não estão o dia inteiro jogando no computador. Sentei aqui, liguei o Discord, deitei na cadeira e fiquei lá jogando. Não é assim. Se você for ver qualquer bastidor de qualquer time, eles vão treinar, eles vão parar para assistir a VOD, o replay do jogo. O treinador vai discutir com eles, depois eles vão para um treino físico, depois eles vão para um treino de reflexo, tanto quanto é mostrado no próprio filme do Gran Turismo. Um treino de reflexo, que nada mais é que aquele aparelho que a luz vai seguindo, você tem que apertar na hora certa o quanto antes para pontuar mais. Coisa que, por exemplo, lutadores de boxe fazem. É o mesmo sistema. Você vai treinar o seu reflexo, você vai treinar a tua coordenação motora, é o mesmo treinamento de um atleta. Então, não dá para fugir muito disso, né? Então, o esporte eletrônico, ele pode sim ser um caminho para profissionalização fora do esporte eletrônico, ele vai ser um caminho para você se tornar uma pessoa mais completa dentro e fora de jogo, querendo ou não, uma pessoa mais saudável dentro e fora de jogo, tudo isso. Queria levantar um paradigma que eu tenho pensado há muito tempo e tem sido recorrente. Se você tira todas as madeiras de um barco, constrói um barco novo e substitui ele ao mesmo barco, é esse? Será? Não, né? Acho que é uma dúvida. Mas será que o barco tem alma? Daí quando você desmonta, vai para outro, ele se torna outro? Não, não era isso. Até aquele podcast que a gente gravou, na Toca, um abraço aí, pessoal do Estúdios Toca, do Black Stage 1, a gente falou sobre o draft, né? Da NFL, do basquete, enfim, da NBA, né? E etc., dos colleges. E eu fico pensando, hoje, cada vez mais, eu vou pegar o CBLOL como exemplo, já que a gente está falando de esportes e tem tudo a ver videogame e vida real, jogo e etc. O CBLOL cada vez tem os mais jovens, 14, 15, 17 anos, a Fúria, né, agora com um time totalmente novo. Eu fico pensando, se os atletas fossem um pouquinho mais velhos, não precisa ser muito, 23 anos que seja, tivessem atletas de 22 o Academy, os caras tivessem isso. E, em paralelo, eles estivessem fazendo faculdade. Tivesse uma rotina de treino como se fosse um estágio de 6 horas e você tivesse estudo em paralelo.
E o cara chegou, ele foi lá, performou no CBLOL, etc, etc, ou em qualquer liga. Tudo bem que hoje o CBLOL tem um gap muito grande para as outras ligas do League of Legends. Estou usando isso porque é a nossa realidade. Será que a gente teria mais atletas com qualidade? Porque assim, o cara não precisa desistir, ele não vai sofrer pressão dos pais para desistir do jogo, porque será complementar. E ele vai receber uma bolsa, seja universitária, ou uma bolsa para trabalhar. Será que o cara podendo fazer, sei lá, uma ciência da computação e jogar, psicologia e jogar, fisioterapia e jogar, será que a gente não teria atletas de mais qualidade, um pouco mais velhos, quem sabe, porque está fazendo os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é uma forma de se pensar e uma forma de, sei lá, de quebrar esse paradigma. Não sei se é essa a realidade, mas poderia ser. Eu acho que, como você falou, né, tudo envolve dinheiro, mas tendo essa possibilidade, a gente sabe que é uma coisa cara, mas tendo essa possibilidade, você incentiva o cenário, você aduba a terra do cenário para que o cenário evolua para frente, né? Para frente que eu digo assim, não, para frente ficou parecendo redundância, mas para que o cenário evolua depois de algum tempo, né? Então, você está fazendo psicologia, você pode, por exemplo, estar recebendo uma bolsa para trabalhar em um time da faculdade, por exemplo, como psicólogo do esporte. Não necessariamente jogando também. Você pode ser player e estar fazendo psicologia, mas existem tantas áreas dentro do esporte eletrônico que você pode incluir diversos profissionais e, por consequência, também conscientizar essas famílias de que o jogo ele tem um futuro, não importa se é jogando ou participando do cenário mas pode te dar futuro. É isso que precisa ainda ser melhor estruturado na cabeça da galera. E não porque o pessoal não quer saber, não quer entender. Não, mas é difícil de entender mesmo. Pegar algumas gerações para cima é difícil de ensinar isso. Então, você conseguir fazer isso por meio de uma faculdade, que é uma instituição muito bem estabelecida já no país, seria muito melhor. Eu acho que ajudaria, porque assim, se você pega o cenário universitário, faz um aporte financeiro e você tem atletas que conseguem estudar e praticar ele e evoluir o nível, porque o gap do cenário universitário profissional já foi muito grande. Hoje, tudo bem que tem que se dedicar, estágio, trabalho, etc. Então, ainda tem um gap. Mas se você tem um aporte, tem técnicos e você melhora, e você começa a draftar atletas que estão terminando a faculdade com 22, 23 anos. Tem atleta que terminando a faculdade, tem faculdade de 2 anos, tem faculdade de 4 anos, enfim. Eu posso falar isso porque quando eu me formei eu tinha 21 anos, então eu fiz uma faculdade de 4 anos. Então, assim, não é tão velho um atleta de 21 anos. E ele pode escolher se ele vai querer continuar sendo jogador, que é uma rotina muito pesada, ou ele pode seguir para a área de psicologia, e dentro do esportes, ou mesmo... O Diogo fez uma faculdade de medicina. Então, e sempre foi coach. E continuou como coach. Acho que o último paralelo que dá para fazer do profissionalismo, da profissionalização do jogo, e trazendo esse gancho, que é menor no filme, lógico, mas a gente está trazendo para uma outra discussão. Né? O cara que precisa ser um atleta, ele tem várias skills que ele precisa desenvolver. Trabalho em equipe, ele precisa ser comprometido, ele precisa ter uma disciplina, ele precisa ter um horário de estudo, ele precisa ter um horário de alimentação, ele precisa ter um sono regrado, ele precisa ter um acompanhamento psicológico, porque os atletas de alto rendimento, eles têm um nível de cobrança elevado, ele precisa ser o comprometido, e a gente vê isso no filme no Ian, assim, não no irmão dele, de compromisso para conseguir as coisas. E essas skills, elas são muito valorizadas, algumas delas até soft skills, no mercado de trabalho. Uhum. Então, os jogos, querendo ou não, eles ajudam a formar bons profissionais. Sim. Então, por que não? A gente tem tudo. A gente só precisa quebrar esse paradigma que é só um joguinho. E lógico que a gente tem vários atletas de vários níveis diferentes de comprometimento, né? Tem galera que está sendo profissional, mas não estão sendo pessoas profissionais. Uhum. Né? São pagas para isso, mas não fazem por onde. Mas assim, dá para peneirar bem e formar bons profissionais para o mercado de trabalho a médio e longo prazo. E por que a gente está falando tudo isso, né? Que a gente puxou tanto para a profissionalização? Porque boa parte do filme, eu diria que a primeira metade do filme é justamente sobre isso. Sobre o desenvolvimento de uma pessoa imatura, e não imatura que eu estou dizendo aqui de bobão, mas uma pessoa imatura profissionalmente, para uma pessoa comprometida, para uma pessoa regrada, para uma pessoa concentrada,
e uma pessoa profissional no que faz. Metade do filme é só isso. É a evolução, o crescimento, o desenvolvimento do Ian como um profissional para que ele possa conseguir o aval da FIA para se tornar um piloto, né? Então, o próprio controle de emoções dele faz parte disso, né? De controlar as próprias emoções. No filme ele precisou de incentivos Sim. e gatilhos para falar, porque ele estava basicamente fora. Mas isso faz parte da narrativa, do romance, da jornada do herói entre quando ele tá chegando numa parte, ele precisa sofrer alguma coisa para ter motivação e etc. Mas vamos falar da qualidade do filme? Ou Por favor, eu quero muito falar sobre a qualidade do filme. Eu tô desesperado pra isso. É que eu só queria pegar um gancho no assunto que você estava não, falando. show. Não. Agora a gente vai passar... Não, brincadeira, fala aí. Então, sobre a questão da profissionalização, de você ter... já que nós pegamos o gancho do filme e trouxemos para esse assunto, acho que aqui, aí falando nacionalmente, né, Brasil, terras tupiniquins, a gente teria duas barreiras para quebrar aqui, né? Porque o esporte, que é considerado esporte, com exceção daquele jogado com os pés, todas as outras modalidades já sentem dificuldades. A gente não tem como no modelo americano, em que você incentiva a prática do esporte, dando bolsas de estudo, colocando esses atletas na universidade para terem a sua profissão ao mesmo tempo em que não abandonam o esporte, como vocês estavam comentando. No Brasil, a gente, infelizmente, né, não vê esse tipo de incentivo por aqui. Né? Pode ser porque são modelos diferentes, né, de ensino e tudo mais. E daí a gente teria essa primeira barreira a ser quebrada por aqui, e a segunda, de novo, a gente bate na barreira do preconceito, né? Que seria a gente quebrar a primeira barreira do incentivo e depois a barreira de tirar da mente das pessoas que esportes os praticantes de esportes não são atletas, como você mesmo falou. A pessoa às vezes passa 6, 7, 8 horas por dia em treinamento, precisa ter um preparo físico para aguentar estar ali, precisa ter todo um preparo psicológico, um preparo físico, e infelizmente a gente acaba escutando muita besteira por aí. Então, aqui nas nossas terras tupiniquins, a gente ainda teria uma barreira a mais para quebrar. Né? Cara, e é difícil porque assim, a gente ainda tem esse preconceito de que esporte não dá futuro com qualquer outro esporte que não seja futebol. Se você vai falar pra sua família que você vai jogar handebol, pra sua família que você vai jogar basquete, que sua família que você vai jogar vôlei, bicho, são pouquíssimas as que vão falar, beleza, bora investir nisso. Vou olhar pra você e falar, beleza, cara, mas tu vai viver de quê? Porque de dinheiro é que não vai ser, vai ter que ser de água e sol, que cai na água da chuva e sol, porque não vai ser de dinheiro. Ninguém vai querer te incentivar, porque sabe que vai passar vai enfrentar muitas barreiras. Então imagina o esporte eletrônico que nem a barreira de ser considerado uma prática profissional vai ter que passar. Então, cara, é um caminho muito longo aí. Mas enfim, filme. Silvio, quer começar você? Porque eu tenho muita coisa pra falar, então se eu começar eu não paro mais não. Olha, assim, eu não fui com muita expectativa pro filme. 2. Né? Na verdade, assim, minha expectativa era bem baixa. E assim, eu tinha até... nem sabia quando que ia estrear. Eu sabia que era no final de agosto. Era um filme legal, que eu gostaria de ver, porque tem a ver com videogame, tem um pouco, né, do que a gente já viveu ou vive. Mas assim, não foi. E, cara, eu fiquei entre o MD e o Sean sentado. E eu sou um cara muito participativo nos filmes. Eu incomodo as pessoas que estão ao meu lado, porque eu comento. E, cara, posso dizer que em alguns momentos do filme, seja pela história muito bem contada, não eu me emocionei no sentido de chorar e eu chorei. etc. Mas me remeteu muito ao tempo do Ayrton Senna, de tipo, a emoção que sentia de ver um piloto passando por dificuldades e ganhando. A gente sente também um pouco do peso do eSports, do seu piloto de simulador. Várias vezes é ressaltado, e os pilotos profissionais não quererem aquilo. Ali, né, independente, eu não vou contar spoilers mais detalhados mas sobre o que acontece no filme, mas é toda a jornada dele, de quando... O momento que foi virada de chave para mim foi quando o mentor dele falou, você vai para casa porque não vai, enfim, etc, etc, etc.
E ele começa a se dedicar. Ele era o cara que acordava mais cedo, ele era o cara que fazia as coisas e ele sabia do que ele estava falando. E diferenciava ele, né, dos outros pilotos do simulador, que também não dá muito detalhe, né? O foco é a história do Ian. Então, assim, conta muita coisa legal. As tomadas, os takes, que aproximam muito do jogo, as câmeras, as placas, as posições, como eu falei no começo, né? Estou em quarto lugar, em 13º, em nono, etc. As dificuldades que, assim, como eu falei, no começo, de simular para se tornar um piloto profissional, você está ali, é você com você mesmo no teu cockpit e dirigindo. Quando ele está no carro e ele exerce a pressão dos outros, principalmente os caras que querem derrubar ele, a velocidade e aquela adrenalina, tudo aquilo você se torna... Se você realmente vai com a mentalidade para assistir esse filme e você está focado no filme, ele se torna tão imersivo que você gruda na cadeira às vezes, você sente, você fica agonia, né, das ultrapassagens, e a forma como foi filmada, os drones passando, os cortes das câmeras e mostrando os circuitos que existem de verdade. Cara, para mim foi assim, eu comecei com uma baixa expectativa e ela foi crescendo conforme o filme foi chegando ao seu ápice, ao terceiro ato, enfim, no final eu era um dos que estava aplaudindo no final do filme, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Mas assim, eu achei que era meme esse negócio, mas eu senti vontade mesmo de fazer isso. E a questão da imersão, né, Silvio? Ontem no nosso grupo, o MD perguntou se tinha mais alguém cansado depois do filme. Cara, sim, eu fiquei cansadão, velho. O nível, eu até comentei com a minha noiva aqui, eu falei, cara, o nível de imersão do filme foi tão absurdo, a gente entra tanto na história do Ian e a gente se aproxima tanto dele que parece que a gente sente a pressão em nós, e realmente, eu também fui um que me senti dentro do filme e também saí cansado da sessão, sentindo esse... Bicho, é pesado. Eu acho que muito Tem disso... que ter um preparo físico para ir pro cinema, tá ligado? É bem Então, isso. você já sabe, Cara, essa semana já comece aí a fazer o treino de vocês para ir assistir o filme na semana que vem. cara, quem dera se fosse um merchan pago, quem dera se fosse um jabá, não é. Mas eu acho que muito disso tem a ver com a gente estar assistindo no IMAX. Porque a imersão de som de uma sala IMAX é muito maior do que uma sala comum. Então, você tá ali com aquele som agudo do motor no teu ouvido, deixa você cansado também. É muita coisa batendo na tua orelha o tempo inteiro. E eu acho que isso é uma qualidade muito boa do filme. Porque, ao mesmo tempo que eles estão com um som extremamente imersivo, eles estão com um CGI exuberante. Marvel, pelo amor de Deus, entenda, vá assistir esse filme. Kevin Feige vai assistir esse filme, pelo amor de Deus, porque o CGI tá muito legal. A montagem do carro enquanto ele tá no cockpit real e de videogame, ambos mostrando como ele está pensando ali naquele momento, é sensacional, cara. Sério, você nunca sabe se você tá vendo uma cena de um drone voando, se você tá vendo uma cena gerada por CGI, se você tá vendo uma cena de um helicóptero, ou se você tá simplesmente vendo uma cena que foi montada no próprio videogame. Muito... A distinção ali é uma linha muito tênue, e eu acho que a própria... Como é que eu posso dizer? A própria construção do cenário onde as coisas estão acontecendo te deixa numa sensação de estar dentro do carro junto. Por mais que em pouquíssimos momentos a câmera está dentro do carro. Mas parece que você está ali, tipo, prestes a bater junto, prestes a virar junto, prestes a ter que desviar de algum acidente, porque o som está muito bem colocado no tempo certo. Então, por exemplo, o uso ou não de música no fundo, né, para dar tensão, tirar tensão, é essencial nesses momentos e foi muito bem usado, junto com o CGI, junto com trilhões de outras coisas. Eu acho que ficou muito legal. Fora também as pequenas decisões de roteiro, como é que eu posso dizer? De você estar numa sala cheia de pessoas, mas a tua concentração tá tão grande num personagem, numa conversa, num olhar, que todas as pessoas somem. Ao mesmo tempo que às vezes tem poucas pessoas na sala e você se sente sufocado.
porque a escolha das palavras, a forma de dizer, inclusive muito de mérito dos próprios atores ali, te deixa sufocado mesmo não sendo uma situação tão extrema assim. Então, que nem o Silvio, eu fui com uma expectativa super baixa, porque na minha cabeça eu ia estar assistindo uma coisa tipo Speed Racer, que passa na sessão da tarde, entendeu? E quando começou o filme só confirmou mais isso pra mim. Quando eu comecei a ver aquele CGI de achievement aparecendo na tela. Aí eu falei, não, tô jogando Need for Speed Carbon. Tipo, não dá, tá ligado? E aí depois foi literalmente evoluindo dentro do filme, a ponto de terminar o filme. Eu não aplaudi, porque eu realmente não consigo fazer isso em filme. Mas, cara, foi uma coisa assim que eu saí eufórico de dentro do cinema, porque foi sensacional. São poucos os filmes hoje em dia que eu falo que eu fui ver, e, meu, que qualidade técnica foda em todas as questões. São poucos, sabe, que eu falo isso. Não sei vocês, mas pra mim, assim, são poucos. Eu chego e falo assim em casa, porra, não consigo comparar algum recente em questão de qualidade técnica. Cara, eu acho que, assim, igual você falou, só aproveitando aqui até antes do Sean falar, que é muito legal, o começo do filme é pra gamers. Uhum. É assim, depois ele vai pegando, vai mudando o tom dele e vai ficando mais Sim. híbrido e depois vai para entusiastas de velocidade, de corrida, de carro e etc. Então, assim, é muito legal isso. E outra coisa que você falou que me lembrou agora, não é só tudo isso que você falou, a ambientação, não só a música, tudo, mas a ambientação, e você vê como que é estar num cockpit, como você é estar transitando nos boxes, como que é uma equipe trabalhando, Como que é um não acidente. só um documentário, né? Uhum. Um acidente ou vários acidentes, que é uma coisa muito perigosa mesmo, que o quanto, né, de força que precisa ter para, né? E fala, né? O Hopper fala isso, inclusive. Inclusive, a gente fica falando Hopper, pessoal. O nome do personagem é Jack, tá? É Jack Salter. Não é Hopper, mas é Hopper. É Hopper, se você não assistiu Stranger Things, você tem um episódio sobre Stranger Things aqui, o Overview, que é muito bom. Que o Jay está revoltado. Inclusive. E é o Hopper. E se você não assistiu Stranger Things, ele também pode ser o personagem da Viúva Negra. O Capitão América comunista. O Hopper. E daí... É que assim, tem atores que, né, sempre vão ser alguém pra gente. Ele, pra mim, vai ser sempre o Hopper. Como, né, o Comissário Gordon pra alguns, pra mim, né, enfim. Não vamos voltar no Harry Potter. Então, terminando o raciocínio, é você sentir na pele ali, na academia, nos desafios e tudo. Então, isso tudo. Agora a gente vai deixar o Sean falar, que o Sean, ele é apaixonado. De todos nós aqui, ele é o piloto. Bom, eu não vou abordar aspectos técnicos, eu não sou crítico de cinema, e eu vou abordar, assim, a questão da mescla que foi feito e da evolução, como o MD falou, da questão jogo-filme. No início do filme, para quem acompanha a franquia, você já fica ali com os olhos brilhando, porque as primeiras cenas, para quem tá desligado, as primeiras cenas não são cenas reais, são cenas gravadas dentro do jogo e parecem realmente que são carros de verdade na corrida. Quando você, até mesmo antes de iniciar o filme, quando passa os primeiros créditos, ele faz o som, quando você entra no jogo, ele faz aquele tan. Aquilo ali pra mim já me pegou. Eu falei, pô, eu não acredito que os caras pegaram um detalhe assim, sabe? Então, você ter, enquanto ele tá correndo, você ter as guias, né, com as cores, conforme tem no jogo. Então, como eu falei, eles fizeram um trabalho tão magnífico, não consegui achar outra palavra, em mesclar, em mostrar, não, o nosso jogo é tão bom, ele é um simulador tão bom que eu consigo colocar o jogo, aspectos do jogo dentro da pista, tá? Então, se você pegar, eu nunca mais vou assistir uma corrida agora sem ficar pensando no traçado da pista, depois do trabalho que os caras fizeram dentro desse filme.
Eu vou ficar vendo a Fórmula 1 e vou ficar pensando que quando o Verstappen e o Hamilton estiverem se ultrapassando, se eles estão no traçado ou não, né? E Quem que vai frear antes, quem que vai frear depois, né? exatamente. Então, eles conseguiram trazer para quem gosta do jogo aspectos assim que deixam você fazendo um comparativo meio esdrúxulo, mas como a fonte é a mesma. Quando no início do ano a gente assistiu The Last of Us e todo mundo tinha um receio com a forma como ia ser trabalhado, e quem jogou e via a maquiagem dos infectados, quando eles já estão na fase lá de instaladores, você olhava aquilo e parecia que você estava vendo o instalador do jogo dentro da série. Não fala muito de The Last of Us que o Silvio vai começar a se emocionar, não vai dar certo, vai começar a fazer no meio da chamada, não vai dar bom. E eu senti isso de novo assistindo o filme do Gran Turismo. Eu consegui ver aspectos muito característicos, muito específicos do jogo, trazidos para dentro daquela realidade, daquela história. E como eu comentei hoje, né, na publicação que eu fiz sobre o filme, muita gente me perguntou: é bom? Eu falei: é ótimo. Se você é fã do jogo, você vai gostar demais. Se você é fã de corrida, você nunca jogou, mas você é fã de corrida, você vai gostar muito. Se você é só um espectador, mas gosta de uma boa história sendo contada, você vai gostar também. Então eu acho que o filme conseguiu trazer essa junção para qualquer tipo de público que goste de um filme de ação, que goste de uma história bem contada, e sem deixar de lado o público, não vou dizer o público-alvo, mas o público que talvez mais vai criar expectativa sobre o filme, que são os jogadores de Gran Turismo. Então, a gente até estava debatendo com o Pedro no grupo, tudo, sobre algumas críticas que eu tinha lido antes, em que eles comentavam: mas se é para fazer desse jeito, eu jogo o jogo. Não, meu amigo, do jeito que eles fizeram, nada, não é simplesmente você, isso aqui eu só vou lá ver o jogo. Não. E na questão das câmeras, quando eles colocam o carro com a câmera fixa na traseira do muito carro, muito bom. Como se fosse uma câmera, até mesmo o MD falou da sensação que você tem de que vai bater, porque é aquela câmera, quem joga sabe, aquela câmera que vai no capô, que a gente tira sarro, o motorista tá em cima do capô do carro, eles no jogo de corrida, é aquela câmera que aproxima do carro da frente, então eles foram pegando vários takes do jogo, várias câmeras que você tem dentro do jogo, várias simulações que você tem dentro do jogo, e foram colocando dentro da realidade para mostrar. Aí, repetindo o que eu já falei, para mostrar o nosso jogo é tão bom, a gente conseguiu atingir um nível tão alto que a gente consegue transportar para qualquer lugar o nosso jogo agora. Eu acho que só teve um ponto negativo no filme, mas isso é por uma questão de gosto pessoal, bem pessoal, que é assim, cara, os merchan ficaram muito escrachado. Ficou nível Sony de merchan, sabe? As propagandas e tal, eu acho que deu uma forçadinha na barra. Tinha algumas que estavam bem legais, tipo Rolex. As propagandas da Rolex estavam legais e tal, mas tinha algumas da Sony que davam uma dor no coração, cara. Tem que vender, né, cara? E outras foi tipo... caro, né? Sabe, a câmera tá passando assim, daí Jequiti na tela, sabe? Tava meio estranho. Mas eu acho que se fosse pra falar, ponto ruim, eu acho que esse era o único que eu conseguiria pontuar, assim. De resto, bicho, é um filme surpreendente. Eu acho que essa é a palavra pra mim. Filme surpreendente, porque a gente vai esperando uma coisa, boa parte das pessoas vai ir esperando uma coisa e vai encontrar outra. E essa outra provavelmente é muito melhor do que ela estava esperando. Eu não sei vocês. Uma coisa que a gente pode falar sobre o filme, né, piadas à parte. Mas eu acho que você, conforme tá ali, telespectador, tá assistindo, você vai acelerando a sua emoção junto com o filme. Ela vai crescendo a expectativa, até um pouco a ansiedade, tudo que vai acontecendo. Então, conforme o filme vai ganhando
mais ação e você vai acompanhando conforme ele vai caminhando. Então, se você acelera junto com ele. E uma coisa que, assim, eu achei ok, mas eu acho que também não tem muito tempo para trabalhar. Afinal de contas, você estava contando a jornada do cara, baseado numa história que já existia. O vilão, meio clichê, né? É o cara, né, da jornada de herói, é sempre o cara com mais recursos, o rei, o famoso, enfim. O cara, né, o dublê do Verstappen, realmente ele mostra Cosplayer. mesmo o que é ser um cara mimado, e eu não sei, não é a minha roda de amigos, não tenho nenhum que é piloto, enfim, para saber se é isso, mas a gente tem o costume de perceber que quanto mais uma pessoa tem, menos desafios ela encontrou na vida dela, ou dificuldades, não que ela é por si só arrogante, sim, é porque ela não aprendeu de outra forma, não teve gatilhos para que ela aprendesse e desenvolvesse. Então, às vezes o cara toma aquilo como verdade absoluta porque ele não teve contato com outras realidades, um contraste com a dele. Enfim, o vilão foi ok, o cara tem a essência do vilão, que eu acredito, porque ele acredita nas coisas que ele faz, que ele fala, e não é mal por ser mal. Ele é um piloto profissional que, mesmo tendo tudo na mão, ele chegou onde chegou, é habilidoso, é jovem, e ele não quer que um piloto de simulador supere aquilo, por um pouco de preconceito, de ego, enfim. Então, assim, foi construído um personagem ok como vilão, mas eu ressaltaria isso, mas isso não atrapalha em nada o desenvolvimento do filme. Posso só colocar uma observação aqui, Silvio? Talvez aí eles tenham até tentado fazer uma crítica, demonstrar um pouquinho como é realmente esse universo das corridas, né? Para quem gosta, por exemplo, e acompanha o documentário da Netflix que sai todo ano sobre a Fórmula 1, o Drive to Survive, eles colocam muito essa questão do ego, né? Os pilotos que o ego é tão inflado, e isso vários pilotos, eu acompanho muito, tenho visto vários podcasts com o Rubens Barrichello, com o Felipe Massa, e eles falam muito sobre essa questão da dificuldade que você tem em lidar com o ego dos pilotos. Então a gente tira sarro do Verstappen, o Verstappen hoje talvez seja um exemplo, né, de um piloto que veio, que o pai é ex-piloto, então ele já tem um histórico, já vem trazendo essa questão de já ter os caminhos facilitados, tem o talento, que é inegável, mas já tem, né, o caminho mais fácil, digamos assim, e outros pilotos também, que hoje está virando moda, dentro das modalidades, você ter os pais que investem, mas eu só invisto se meu filho estiver lá dentro, e talvez eles tenham, não sei se foi a intenção, mas talvez trazer um pouquinho também desse universo, fazer essa crítica, que pode ser que tenha alguma relação, né? E o quanto o dinheiro movimenta também esse mundo, né? Esse mundo do automobilismo. Então, às vezes, nem sempre o mais talentoso vai ter a oportunidade, porque o que tem mais dinheiro está na frente. É o reflexo da sociedade, né? A sociedade Sim. É assim, né? A gente até pode falar pelo QI, né? Nem sempre o mais talentoso, capacitado que vai conquistar aquela vaga, né? Mas ele às vezes não tem nem acesso. Eu acho que um bom exemplo pra gente pegar, eu acho que um pouquinho longe da Fórmula 1, porque na Fórmula 1 é um pouco mais difícil você chegar lá se você não for bom, porque na primeira curva você morre. Mas você pegar uma categoria inferior, como é a que eles estão disputando no filme, cara, tem muito disso no kart ou nas categorias um pouco maiores que o do kart, que é assim, beleza, meu pai é dono da equipe, ele vai me pôr pra correr, e se o mecânico discordar de mim, o mecânico tá fora, porque eu sou o melhor, eu sou o foda. Não, na verdade foi teu pai que pôs lá, mas enfim, isso tem muito nas categorias menores, seja no futebol, seja em qualquer outro esporte, seja em modalidades de automobilismo, seja, cara, muita coisa. A gente tem aquela pessoa que ela é dona da parada, então ela quer participar porque ela é a dona da parada, e não necessariamente porque ela sabe o que ela tá fazendo. Pois é, né? A bola é minha. A bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. Então a gente tem muito disso, a gente pode pegar. Eu acho que nessas categorias mais
Mas, tipo, muito lá em cima, como é, por exemplo, uma Champions League, como é, por exemplo, a Fórmula 1, é muito mais difícil você estar lá por muito tempo se você não for habilidoso. Mas se você tem uma categoria que é um pouco mais abrangente, aí sim, cara, o QI e o dinheiro são são as coisas que vão mandar no negócio lá. E se você não for, tipo, cara, um negócio assim fenomenalmente maior de habilidade, de dedicação, de tudo, você não cresce. E aqui vai uma crítica também que não tem a ver com o assunto do filme, mas acho que é uma crítica super válida, que é uma barreira que todas as mulheres enfrentam em quase qualquer esporte. Né? Quase não, acho que em todos os esportes, né? Inclusive no esporte eletrônico, que é o nosso main assunto aqui, que você tem que ser extremamente muito melhor em tudo que você faz, ter uma dedicação muito maior em empresas, em qualquer coisa, para ser reconhecido. Que é o que o filme também representa ali um pouco, né? Tem isso no filme. Eu acho muito legal de mostrar que você tem 10 pilotos, onde duas são mulheres. Só duas são mulheres ali. E daí eu falei, nossa, representa bem o que é o esportes e o que é a nossa realidade nos esportes convencionais, nos esportes e etc. Então, realmente é isso. E outra, parece que a mulher tem que... É um retrato da nossa realidade, não é o que eu penso e eu tenho certeza que não é o que vocês pensam também. Mas que a mulher parece que ela tem que ser realmente muito boa. Ela tem que ser umas 2, 3 vezes melhor do que qualquer cara ali para ela ter no nível de igualdade para sentar na mesa para discutir, onde não é a realidade. Uhum. Tipo assim, tem que ser infinitamente melhor pro cara baixar a bola e ouvir o que ela tá falando. Ao invés de simplesmente ouvir porque a pessoa é boa, tá ligado? E ponto. E olhe lá, hein? E olha lá ainda, que é capaz de discutir. Mas enfim, pessoal, a gente tá chegando no fim do programa já até passamos de 1 hora de gravação. Eu quero saber de vocês. Uma nota pro filme, o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, expectativa e depois conclusão do que é o filme. Antes disso, eu queria falar uma coisa que eu tava vendo aqui sobre curiosidades, né? Então A gente já aproveita e falou fala. que o filme é baseado em fatos reais, né? Uhum. Então é realmente uma história que aconteceu. Não sei se 100% como tá ali, que tá bem romantizada, etc. Sim. Mas, eu fui pesquisar isso, mas quando eu estava assistindo o filme, eu me identifiquei bastante com alguns aspectos de outros filmes. E pesquisando, eu cheguei a algumas conclusões. Que o roteirista, ele se baseou muito no Rock, um lutador, para montar o roteiro do filme, e no Top Gun, Asas Indomáveis. E você começa a ver que tem algumas pinceladas desses filmes, né? O Sim. Top Gun, né? Enfim. E o Rock, a jornada dele de ser um cara ferrado, tudo que tem que crescer e se desenvolver. E uma coisa legal que aparece no final do filme, que o cara que inspirou o filme, o Ian, ele é dublador. Ele é dublador, não, ele é dublê. Ele é dublê de algumas cenas do filme. Então, assim, ele participou também, né? Tipo, além de contar a história dele, ele participa como dublê, porque ele realmente se tornou um piloto, correu 300 já corridas ele tem. Corridas e etc. Então, é isso. E só antes de você entrar na conclusão, MD, falando também de alguns aspectos do filme ali, que a gente estava comentando sobre ambientação e tudo mais, a ambientação das pistas, eles pegaram, eu só não me recordo agora se o circuito de Abu Dhabi, que é onde, né, ele conquista um certo ponto lá do filme, né, que a gente não vai comentar aqui agora. Eu só não me recordo se o circuito de Abu Dhabi faz parte dos jogos, mas todos os demais circuitos fazem parte do jogo. Então tem takes do jogo, tem takes do próprio circuito, e na questão da ambientação, quando eu comentei que os jogadores do game vão reconhecer certas situações, até com o Silvio no filme eu comentei, eu falei, nessa pista vai dar vai dar cagada, porque aquele circuito era um dos mais desafiadores do jogo. Vou ser sincero, não fui atrás para saber se realmente aconteceu alguma situação com o Ian verdadeiro, né, naquele circuito, ou se foi mais para a trama do filme. Mas quando apareceu, eu falei, eu já reconheci a pista na hora por causa do jogo,
E já falei pro Silvio, aqui é que vai dar, vai dar BO. E a pista em si, né? E é uma pista de verdade mesmo, não foi? Sim. Eu acho que, se eu não me engano, é Nuremberg, né? Na É Alemanha. Nürburgring. Nürburgring, isso. E na Alemanha, né? Isso. Vamos lá para a avaliação final e fechamento? Acabei de pesquisar aqui, ó. Sim, espectador é morto depois de acidente com Jan Mardenborough Nürburgring. E tem até a foto do carro dele da Nissan arrebentado. Então, provavelmente é real, sim. Ah, é uma coisa muito legal de falar aí antes do final. Não sobre isso que você falou. Ah, Os carros. cara, que tesão Puta, de carro, que cara. tesão de carro. Nossa Todos Senhora. eles. Todos eles. Não tem um carro As- feio, velho. Nossa, é muito massa. Ah, apesar de que eu não curti muito carro dourado, não. Achei meio... Ah, não, aquele lá é meme pra caramba, né? Mas o carro dele, os carros da Nissan são Aham. muito bonitos. Uma outra curiosidade que eu acabei de lembrar é que eles dão indício de que o, entre aspas, vilão do filme também é gamer. Porque quem não é gamer não conhece essa expressão. A partir do momento em que o Ian passa ele em uma determinada vez, ele falou: que audácia gamer, eu vou te nerfar. Isso aí quem não é gamer não conhece. Ponto. Ou foi o service, né? Mas se for levar para esse lado, o mecânico também, Mecânico. ele é gamer. Provavelmente, Porque ele provavelmente. noob. Ou pesquisou só pra insultar o cara também, né? Eu acho que no caso do cara foi fanservice mesmo, né? Pra trazer mais o gamer pro filme. Mas do mecânico acho que foi pra atazanar mesmo. Aham. Vai lá, Enfim. avaliações finais. Vamos lá. Começa aí, Chão. Chão. Bom, vocês querem a nota primeiro ou vocês querem o... Na ordem que você Nota quiser. e explicação da É. nota. Nota e justifique. Tá, eu vou dar 8,5. 8,5 por quê? Como eu falei, o jogo tá muito bem ambientado, o jogo não, o filme, né? O filme tá muito bem ambientado, tem várias referências, muito fanservice, a história se desenvolve muito bem. Eu vou deixar esse 1,5 aí por causa de algumas questões que o ND falou. Talvez o início ali tenha ficado um pouco, né? Apesar de eu querer ver como uma forma de mostrar também a evolução dentro, como se fosse uma evolução dentro do próprio jogo, mas realmente aquelas questões tava muito parecendo Need for Speed, não parecia Gran Turismo. Então no começo eu fiquei assim, cadê o Gran Turismo aqui, né? Isso aqui não é do Gran Turismo, isso aqui é do Need for Speed. Mas, então no começo ali eu achei que ficou essas questões um pouco confusas e talvez eu tenha criado uma expectativa, quando a gente tava falando das personagens femininas, na hora ali, eu e o Silvio até comentamos, claro, eles estão retratando uma história real, né? Mas eu esperava que talvez ali eles colocassem alguma coisa além do que a gente viu, que eu não vou comentar muito além, por isso que vai ficar esse 8,5. Mas de resto, sem reclamações a fazer. A minha nota era 8,5 mesmo. Eu vim pra gravar já pensando na minha nota e como seria. Eu acho que, assim, tem filmes... Hoje, saindo principalmente da emoção do filme, eu não conseguia pensar num outro filme que eu gostei tanto quanto esse num curto espaço de tempo. Mas 8,5 reflete bem pela expectativa que eu fui pro filme para o que me proporcionou. Eu acho que assim, o Missão Impossível foi legal também, a gente assistiu também, foi legal, mas eu ainda achei Gran Turismo melhor que Missão Impossível, por ser um paralelo de filmes na mesma energia, vamos dizer assim. Então, um 8,5. O que me pega é a velocidade do filme, sem nenhum trocadilho, mas que ela muda muito rápido. Parece que o começo do filme é o tutorial do jogo, que ele tem que explicar. E eu entendo por que tem que explicar, porque muitas pessoas não são jogadores, não conhecem o jogo, mas parece que ele é bem lento e depois ele acelera muito, entendeu? E eu gostei muito, justificando agora positivamente, porque eu sou muito fã de filmes que tem jornada do herói. E eu sempre vou falar isso no podcast quando tiver a oportunidade. Então, eu gosto muito porque eu me identifico com isso. E quem vem de origem humilde se identifica também. Quem não viu, não vem de origem humilde, mas passou por dificuldades na vida, seja porque cresceu em berço de ouro, depois teve alguma mudança na família, etc., e teve que
ou no dia a dia tem que lutar para conquistar as coisas, sabe disso. Então, assim, a gente acaba valorizando bastante quando tem filmes que tem essa pegada, e tem muito a ver com rock, né? Depois que eu fui ver, então, assim, minha nota é 8,5, e eu, nossa, se alguém falasse pra mim, você recomenda ir assistir esse filme? Eu acho que eu teria a mesma resposta do Sean. Se você gosta de jogo de corrida ou videogame em geral, vá. Se você gosta de corrida de carro e etc., vá. Se você gosta dos dois, você vai gostar muito. Então, assim, e se você não gosta de nada disso, você vai se divertir bastante. Agora, se você já vai para ser hater, assim, não vá. Porque você vai ser uma pessoa que vai falar mal do filme e não tem motivo para isso, na minha opinião. Eu acho que isso que você falou agora me lembrou o início da minha matéria de Barbie lá no portal. Que é tipo, se você é Red Pill, vá ver o filme. Se você é anti-Red Pill, vá ver o filme. Se você acha que é tudo mimimi, vá ver o filme. Se você luta por outras coisas, vá ver o filme. Vá ver o filme. Simplesmente vá ver o filme. Tá ligado? Vai e vá curtir. Eu, como pessoa que nunca jogou Gran Turismo e pessoa que não é fã de automobilismo, cara, eu sou encantado. Primeiro porque minha expectativa era muito baixa. Segundo porque, cara, sei lá, eu acho que pegou numa parte, primeiro pra mim, da questão do esporte eletrônico, óbvio, mas principalmente porque, como eu falei agora há pouco, eu odeio Jornada do Herói, porque normalmente ela é mal feita, ela é clichê. E eu odeio coisa clichê. Eu odeio quando você tá lendo uma matéria de jornal e fala, para fechar com chave de ouro, não! Não, isso é clichê, isso é ridículo. E normalmente a jornada do herói é feita de uma maneira muito previsível. Muito previsível. E esse filme não foi, cara. Foi uma jornada do herói bem feita, então eu achei muito incrível. A minha nota pro filme é um pouco acima de vocês, eu diria que é 9. E explico porque eu não dou uma nota maior, que é assim. Primeiro, é o início do filme. Realmente eu acho que ele tá ali com o motor engasgado no início do filme, dá umas patinadinhas que não fica legal, mas também entendo que é um recurso. Não é um recurso que eu gostei, então, obviamente. E a segunda coisa é que a questão do uso das personagens femininas como apoio ficou estranho. Eu imagino que não tenha sido a intenção, mas ficou muito geladeira. Sabe aquela história do... Eu não lembro de qual super-herói que é agora, que é a história do quadrinho, que a única personagem feminina do quadrinho só servia pra motivar ele porque ela foi morta e colocada numa geladeira. Mais ou menos isso. E eu acho que ficou muito, tipo assim... Elas são suporte. E eu acho que não pegou legal. Por outro Inclusive, lado... eu e o Sean, a gente ficou torcendo. Tem uma reviravolta no filme, né? Que daí tem mais pilotos e etc. Que um fosse mulher, inclusive. Que foi onde eu esperava que me surpreendesse, né? Por mais que eu mudasse um pouquinho da história, eu fiquei nessa expectativa. Sim. Então, assim, por esses motivos eu não dou uma nota maior. Porém, cara, tem muito motivo pro filme ser foda. Primeiro, o Hopper, né? Não tem como. O cara é muito bom, velho. Ele, como papel de velho amargurado, é perfeito. Ele sendo velho amargurado é muito bom, cara. Velho Os amargurado. discursos motivacionais dele são sensacionais. Você é um bosta, você não vai conseguir. Acabou meu discurso. É nóis. Cara, muito bom. Velho muito amargurado e tendo que ser tutor de alguém. E de alguém que é muito bom. Assim. E de alguém que é muito bom, só que não sabe disso. Tipo, ele é o Hopper, basicamente. Mas enfim. Só encerar, só. Mas... Tirar o casaco. Mas assim, eu fiquei impressionado com a qualidade do CGI. Eu falei isso e repito, eu acho que é sensacional. Eu fiquei impressionado com a sutileza do roteiro para algumas coisas. Ele não é um roteiro que abusa de diálogo descritivo, não é um roteiro que abusa de 3 meses depois escrito na tela, não é um roteiro que força a barra com algumas coisas. Ele mostra coisas ruins e coisas boas do lado empresarial, por exemplo, né? Como é a questão da pessoa que trabalha com o marketing da empresa. Então, é um filme que surpreende para quem não conhece nada de automobilismo nem do jogo como eu. Então eu indico que se você não conhece, vá assistir, porque você vai ter vontade de jogar. Aliás, outro adendo aqui, que jeito bom de vender o jogo, né? Meu Deus, velho.
Eu nunca tive vontade de jogar jogo de corrida que não fosse um Need for Speed, porque eu gostava de jogar Drift no Canyon, só. Agora, você vê o filme e você fala, cara, eu quero jogar aquele bagulho, e eu quero comprar um volantinho, e eu quero comprar um pedal, e eu quero jogar. Num cockpit de verdade, aqueles que fazem, ó, quando você tá subindo e descendo. Porque é muito bom, velho. O filme é muito legal pra vender um produto também. Então, a minha nota foi 9, e essas foram as minhas considerações. Vocês têm alguma coisa pra falar antes da gente encerrar? Vocês querem... Só uma observação, a gente tá dando a nota do filme, e pra gente não esquecer de colocar aqui, que trilha sonora? Trilha sonora 10. Sim, trilha sonora. Aqui, ó. Trilha sonora, nota 10. Ah, não, 10. Que tem que ser a do Rio. Mas cara, que trilha sonora. Você tem Black Sabbath numa trilha sonora, você já. Pra mim, a trilha sonora ela tá tão boa, tipo a trilha sonora de Guardiões da Galáxia. De verdade, assim. Eu achei muito boa, velho. Isso que eu ia falar, e eu falei isso, inclusive, durante o filme. A trilha sonora é tão boa quanto do Guardiões da Galáxia. Porque ela vai de Enya a Kennedy. Só Black Sabbath. faltou tocar Bee Gees no meio, tá ligado? Ah, Cara, e é verdade. Mas depois explica por quê, né? Legal. Sim. Também. Mas assim, tocou Black Sabbath e vai de Paranoid a War Pigs. E quando toca War Pigs, o significado de tocar aquela música naquele momento, tipo, tem tudo a ver com a música. E eu que tenho essa cara aqui de roqueiro. Então, porque assim, as pessoas que me veem, cara, principalmente quando eu tô com a camisa de manga curta, já acham que eu sou tatuador, que eu sou motoqueiro, que tudo, e mal sabem elas que eu sou um coitado, um nerd. Mas é isso. Agora sim, a gente queria agradecer também ao Pod, a gente fez isso no começo e aqui no final. Sim. O pessoal da equipe do Pod tem sido sensacional com a gente, sempre nos convidando, nos recepcionando muito bem, não só nós, a todas as equipes que vão lá, prestigiam, criam conteúdo. Eu acho que essa é uma forma de promover os seus produtos, as suas instalações e tudo mais. Então, cara, vocês estão de parabéns, obrigado, não só porque vocês estão convidando a gente, mas como vocês estão cuidando da gente, nos recepcionando, então a equipe do Pod está de parabéns. A Bubble Mix, que sempre a gente tem um ritual antes de ir para o cinema, de passar lá na Bubble Mix e pegar cada um ao seu gosto, né, o seu Bubble Mix. A Bubble Mix já me conhece, toda semana que eu tô no shopping para ver filme, é stories marcando a Bubble Mix. Inclusive eu não fiz isso a última vez, que vergonha. Um fresh, um de café. Não, cafezinho, e assim, o de iogurte, né? E assim, é muito bom. A gente, não só porque eles são nossos parceiros, mas porque é muito bom os produtos mesmo. Senão a gente ia lá, tirava foto de vez em nunca e pronto. Eu vou dizer porque eu tô na Black há menos tempo e eu já era cliente da Bubble Mix antes. Então, não é só porque eles são parceiros nossos mesmo. É porque realmente os caras são bons. É bom demais, velho. E por fim, né, toda a nossa equipe, né? A gente tá lá, a gente dedica o nosso tempo, a gente tenta o máximo, a gente tá amadurecendo muito, né? A gente tá trazendo vários podcasts. A gente começou com o MD, com o Talk Hat, e a gente sabe o quanto é difícil as pessoas terem tempo para um projeto que está se desenvolvendo. Para empresários, né, a gente falou do esportes, né, de acreditar, os pais acreditarem, imagina empresários. Então a gente começou com o overview, antes do overview a gente fez o Black Stage, que já estava na nossa zona de conforto, falando de esportes, daí a gente falou aí pro MD, cara, o que você acha da gente fazer um programa, ele vai contar, não, deixa pra lá isso fazer aí. Um programa de cultura, pop, etc. Evoluiu para o portal e agora, semanalmente, a gente tem o Overdrive, que é um resumo da semana. Então a gente tá fazendo coisa pra caramba. O MD que sempre costuma falar, quando o Silvio vem, como que é? Não, quando brota áudio do Silvio com mais de 2 minutos no meu WhatsApp, eu sei que vai sair algum produto novo ali. Então, galera, eu queria agradecer muito a você, que é a nossa audiência, seja 1, 2, 5, 50, 100 views. Você que está lavando louça, está na academia, está fazendo outras coisas, está dirigindo e está dando audiência para a gente, porque acredita no que a gente está fazendo, acredita no que a gente está falando, dá credibilidade para a nossa voz,
obrigado por dispor seu tempo. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, escutando qualquer outra coisa, assistindo qualquer outra coisa e tá aqui. E como o Sean fala, se você tem a oportunidade e pode, sinaliza lá nas redes sociais, marca como favorito, dá um like, compartilha para que outras pessoas tenham a oportunidade e a gente fortaleça e veja um reconhecimento no que a gente está fazendo. A gente tem o canal de transmissão no nosso Instagram, que a gente posta tudo lá para a galera que quer ver só um resumo. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, na nossa comunidade, a gente sempre deixa na descrição, então segue. E a gente tá no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Sempre que você puder, vai lá, compartilha. E se você não gostar de alguma coisa, a gente tem a abertura de você falar pra gente, cara, isso aqui não foi legal, isso aqui tá errado. Acho que A isso é o gente principal. quer melhorar, mas a gente precisa que vocês falem pra gente. Acho que isso é o principal, Silvio. Desculpa cortar, mas assim, o mais importante pra gente é feedback. Eu acho que isso é muito legal que você possa fazer com a gente. Vai no nosso privado, fala, olha, gostei disso, não gostei disso. Pô, por que vocês não falam sobre tal coisa? Queria ouvir a opinião de vocês. Ou, cara, sempre quis saber sobre tal assunto. Vocês entendem alguma coisa? Cara, a gente vai bolar um programa. A gente vai achar alguém que entenda se a gente não entender, se a gente vai estudar, se a gente não souber. Seja aqui no Overview, seja no Blackstage, seja no Talk Hat, seja no Overdrive, não importa. A gente vai dar um jeito de estudar e trazer esse tema para vocês. O que a gente mais gosta é ter esse contato. Inclusive, eu ia pegar o gancho do que o Silvio falou. Se você acredita na gente, se você não acredita na gente, também conta para nós, porque a gente quer saber também, entendeu? Então, se você não acredita no que a gente fala, comenta, fala, dá o feedback, porque é isso que a gente quer. A gente quer ouvir a opinião de vocês, porque o programa, aí eu falo, né, isso desde a minha página, e né, vou trazer aqui para Black também. A página é feita por mim, pelo Silvio, pelo MD, por todos que fazem parte da Black, é feita das nossas paixões, mas principalmente é feita para vocês, né? É para trazer informação, é para trazer entretenimento, é para trazer conteúdo. Então a gente quer a opinião de vocês também, a gente quer ouvir o feedback e a gente quer que você curta, compartilhe, deixe o seu joinha, ative o sininho, né? Siga @BlackCompanyBR lá no Instagram, né? Então pode fazer tudo isso agora já, enquanto eu tô falando aqui, você já pode ir lá. Isso aí. Se você tá no Spotify, você pode marcar lá, né, seguir e dar uma nota 5 pra gente continuar, ficar bem lá, né, vota lá. Se você tá no YouTube, né, tem pra você marcar lá para você receber conteúdo, enfim. E assim, a gente tá crescendo. Eu acho que são 3 anos de Black Hat e agora 1 mês de Black, embora a gente já estivesse fazendo coisa no portal, tudo. Então a gente está aprendendo muita coisa, mas não é um aprendendo e testando e fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente tem uns caras muito profissionais aqui, que se dedicam demais, tem o dia inteiro trabalhando com outras coisas, porque infelizmente a gente não vive disso. Se você acredita disso, desculpe quebrar esse seu encanto de conto de fadas. E, cara, a gente tá fazendo o nosso melhor. E como a gente melhora, é vocês falando pra gente, cara, teu microfone tá baixo, sua câmera tá ruim, o conteúdo de vocês pode melhorar nisso. O LED do MD tá estragado. Sim, dê feedbacks construtivos. E assim, gostei disso, gostei desse tema, queria ver mais de coisas de filme, queria ver mais coisas de cinema, queria ver coisas de games, do que você quiser, manda pra gente. Mas era isso, ficou uma despedida longa, mas eu acho que é bem interessante a gente falar disso agora. A gente está com 17 episódios e a gente quer chegar no 100, no 200, no 500, mas a gente quer continuar evoluindo e não estagnado. Isso aí. Joãozinho, sua despedida e a gente fecha. Bom, pessoal, então, como eu falei, está dada a largada, as luzes verdes estão acesas para que você siga aqui a Black e para que você vá na próxima semana também assistir Gran Turismo de jogador a corredor. Eu tava tentando lembrar a ordem. Gran Turismo de jogador a corredor. E depois você volta aqui para dizer, pô, realmente era tudo isso que vocês falaram, não era tudo isso. E é isso, galera. Em altíssima velocidade, me despeço de vocês. Um beijo. Vrum, vrum. Pessoal, eu sou o Silvio. Eu vou ficando por aqui. Queria agradecer de novo você que ficou até o final com a gente. E
pegando o gancho, o último gancho do Xion assista para você tirar suas próprias conclusões. A gente leu críticas muito ruins do filme e não quer dizer que a gente tá certo ou que a gente tá errado, mas a gente tá passando o nosso ponto de vista para vocês. Até para você ir lá e não gostar do filme, por exemplo, e falar, não concordei com o que vocês falaram, pra gente evoluir na nossa crítica. Ou, gostei do que vocês falaram e me motivaram a assistir, eu realmente gostei do filme, tá bom? Mas é isso. Boa noite, se cuidem, bebam água e a gente se encontra no nosso próximo overview. Isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês, eu vou ficando por aqui. Sou o Emedeu, sou jornalista de esportes. A gente se vê no próximo programa. Até mais!